Pastor e a política. Segunda parte. Quinto, a ovelha pode sim e deve manter publicamente sua posição política, desde que respeite seu semelhante, e de forma que não venha causar divisões, pois políticos jamais resolverão os problemas do mundo, pois o mundo está entregue ao maligno bem como a grande maioria dos políticos. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Provérbios 13, versículo 10. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5, versículo 19. Sexto, o líder não pode em hipótese alguma ser político, o dever do líder é cuidar das ovelhas. Quando um líder entra na política é por causa dos altos ganhos e jamais para resolver as questões sociais. É tão verdade que estes líderes jamais tomam alguma atitude em relação benéfica à população. Todas suas decisões são para beneficiar o partido no qual está envolvido e os políticos de seu convívio. Vou citar um exemplo em dezenas ou entre centenas que poderiam ser citado. Na corrupção das ambulâncias, que ficou conhecido como a corrupção das sanguessugas, foram 60 políticos envolvidos e destes 40 eram pastores. Sétimo, a Igreja Adventista, embora sendo acusada de muitos erros por outras religiões, neste quesito ela está correta em 100%. Primeiro, se um líder adventista pretende entrar para a política, a primeira decisão que é tomada é destituí-lo de sua função de líder e na grande maioria dos casos os pretensos pedem afastamento de suas funções na igreja, permanecendo apenas como membro. Segundo, se um político aparece em uma determinada reunião da Igreja Adventista como tenho presenciado, este político é apresentado à congregação, mas não é permitido ele falar e muitos líderes após a apresentação sempre dizem a eles: Fulano, na Igreja Adventista não fazemos política pois o povo adventista é um povo sábio e sabem votar no melhor, embora saibamos que uma parte considerável são maus eleitores. E o político fica satisfeito embora não tenha sido aberto o púlpito para a política. Terceiro, infelizmente a grande maioria das igrejas cristãs tem profanado os púlpitos e os cultos unindo o santo com o profano. Não há sabedoria por parte dos líderes para separar o imundo do limpo e desta forma Deus tem sido desonrado. Estes líderes têm servido como alimento ovos de serpentes envolvido em teias da política para suas ovelhas, transformando as obras das igrejas em obras má das trevas. As igrejas estão cheias de corrupção e toda sorte de aves imundas devidas a estas decisões profanas. Passam a apoiar toda sorte de obras sujas dos políticos através dos votos e benefícios que tais políticos prometem às igrejas. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas, buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite, entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça, e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede, e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Isaías 59, versículos 5 a 14. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Ezequiel 44, versículo 23. O apoio de igrejas ou de líderes a políticos ou a partidos.
são alimentos da serpente para causar divisões e inimizades e assim trazer vergonhas ao Evangelho de Cristo, tornando as igrejas centros de apoio a corruptos. Um cristão pode ser político? Pode sim, mas de forma independente de apoio da igreja, ele pode sim pessoalmente e individualmente pedir seus votos sem usar o púlpito para tal. O cristão vai ou não se corromper na política? Com certeza não vai, a política vai apenas tornar público o que ele sempre foi, honesto ou corrupto. Na verdade, a política não é corrupta, a política não corrompe a pessoa cristã ou não cristã, apenas mostra o verdadeiro caráter da pessoa que está oculto. O cristão pode votar em político corrupto só porque teve alguma vantagem? O cristão que tem este tipo de atitudes é mais corrupto do que o político. A outra linha de pensamento é: os líderes podem ou não dar orientações políticas, já que a diferença entre envolver-se com política e dar orientações? Com certeza podem, sem sombra de dúvidas. O que vem ser orientações políticas na prática? Antes vamos esclarecer um ponto. Envolver a igreja em política é defender um político ou partido, ter um candidato próprio e pedir nos púlpitos votos para elegê-lo. Isto é profanar o que estes líderes chamam de sagrado e santo. Orientações na prática. O líder da igreja esclarece as ovelhas nos seguintes termos. Primeiro, irmãos, antes de votarem, observem se o teu candidato é a favor do casamento bíblico, do aborto, se é ateu, se já se envolveu com corrupção, se ele apoia os movimentos culturais contra as condutas cristãs, se ele respondeu ou responde processo por crimes, se ele apoia os governos totalitários. Se você votar neste tipo de político ou partidos, você estará apoiando todas estas ideologias anticristãos. Segundo, observem de verdade e honestamente o teu candidato se defendem os princípios cristãos, o casamento tradicional, não se envolveu com corrupção, nunca apoiou as manifestações culturais anticristã, se ele é contra os governos totalitários. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.